Estamos aqui em mais um episódio do NijuCast e hoje com uma presença super especial para mim, que é a minha amiga Maureen Schneider, proprietária da loja Maureen Schneider. Seja bem-vinda! Obrigada, amiga. Amei estar aqui, amei o convite. Espero que a gente consiga bater um papo legal, como todos são, mas agora é nesse projeto lindo da Niju. Muito obrigada! Estamos aqui na FETranslog, mais um desses episódios do podcast que são super dinâmicos, é um bate-papo descontraído, para contar um pouquinho da história da Maureen, como foi essa transição dela da empresa familiar para ela ter o negócio próprio dela. Então, começando, eu queria que tu contasse um pouquinho da história da empresa da tua família, qual que é o ramo de atuação. Então, o ramo de atuação da empresa da minha família é na montagem industrial. A gente constrói fábrica de fiação, faz a montagem toda em estrutura metálica. Então, é um lado que trabalha com bastante engenharia e também com importação de equipamentos da Europa para o Brasil. E como que foi o teu pai? Como é que ele começou a esse tipo de projeto? Faz quantos anos? Meu pai está há mais ou menos 33 anos agora atuando nessa área. Antes ele atuou na área de indústria de soja. Então, quando ele decidiu empreender há mais ou menos 30 anos atrás, ele achou essa oportunidade num jornal. Ele ligou para um anúncio de jornal se oferecendo para ser representante da empresa. E foi assim que começou. Ele começou a viajar bastante. E logo que eu nasci também eu viajava muito. Minha mãe sempre foi muito parceira dele, trabalharam juntos sempre. E foi assim que começou e assim tá até hoje. Que legal, então já faz 33 anos que ele tá no mesmo segmento de uma oportunidade bem única, né? E tu sempre quis trabalhar com eles? Como que foi assim a tua infância vendo eles nesse trabalho? Tu queria seguir esse ramo ou tu já se via fora ali da empresa? Eu sempre participei muito, até porque a gente é muito unido. Então, como eu falei, ele viajava, eu viajava junto, minha mãe viajava junto também. Mas eu sempre fui apaixonada por moda. Mas quando chegou no momento de eu escolher minha formação, eu escolhi me formar em comércio exterior, que é uma especialidade que eu poderia usar na empresa do meu pai. Eu acho que não existe escola melhor do que uma empresa familiar e a gente aprender num negócio que é nosso, com um professor que é o nosso pai, é um negócio que não tem preço. Então acho que é uma oportunidade que a gente não pode perder e é uma época da vida também que é muito difícil da gente tomar uma decisão do que fazer. Eu acho que nessa época parece que tudo é definitivo e aí quando a vida vai passando a gente vê que não é, que a gente pode recomeçar quando às vezes forem necessário. Mas acho que essa escola da empresa familiar, ela é maravilhosa, assim, ela é perfeita. E a gente entra muito nova na faculdade, né? Tu também se formou muito nova e tu, na tua formação durante a faculdade, tu já atuava na empresa? Quanto tempo tu ficou aí exclusivamente no ramo da empresa da tua família? Desde que eu saí da escola, eu comecei a atuar na empresa, então foi com 16 anos, eu fiquei 10 anos atuando exclusivamente na empresa da família. Nossa, então tem uma boa trajetória, né? Quem a Maureen falou, eu acho que a coisa mais legal de uma empresa familiar é realmente fazer uma escola, porque a gente aprende muito a teoria, né, no colégio, na faculdade, e quando a gente se depara com o mercado de trabalho que a gente precisa da prática, é completamente diferente. E como que foi, assim, de trabalhar com teu pai? Como é que era a ligação de vocês? Teu irmão também atuava na empresa na época? Também a gente chegou a atuar junto uma época, foi super gostoso, assim. Mas isso que tu comentou da teoria e da prática é muito legal, porque quando a gente trabalha, por exemplo, na empresa familiar, teu pai ele é o gestor da empresa e você tem a base acadêmica. E aí, quando você pega a teoria e a prática que é executada numa empresa, muitas vezes você não entende, você critica, você discorda de algumas coisas, mas quando é você que tá lá na frente, você vê que acaba tomando decisões iguais, fazendo as coisas de um jeito muito parecido, porque realmente a prática, ela é muito dinâmica, né? Então, é a tomada de decisão muito rápida. Eu acho que a gente vê essa decisão sendo tomada por alguém e ensina a gente a tomar essa decisão quando chega a nossa vez de estar lá na frente. E eu acho que a gente segue um modelo de negócio como eles fazem, né? A gente falou muito disso com meu pai também. É incrível como a gente vê como eles atuam e a gente acaba repetindo padrões. Tu teve isso também na empresa quando tu atuou? Também um pouco, a gente atuava em setores um pouquinho diferentes, assim, mas eu acho que tu pega um pouquinho da logística da empresa. E isso é uma coisa que não tem como fugir. Até a gente sabe que, por exemplo, a gente trabalha com mão de obra e a mão de obra ela tem uma certa rotatividade. Mas essa rotatividade, você vê que as pessoas que vão ficando são as pessoas que pegam a logística da empresa mesmo. É como se fosse um mecanismo, né? Vai trocando até ajustar, mas a logística
logística da empresa, por exemplo, é muito difícil o teu pai se adaptar com uma pessoa que tem uma visão muito diferente da dele, valores diferentes do dele. Então, acho que isso é um negócio que é único de cada empresa, assim, a gente só aprende vivendo realmente dentro, né? E esse tempo que tu ficou exclusivamente na empresa do teu pai, como era a relação de vocês dois, além de pais e filhos, né? Como ali sócios, enfim, parceiros de negócios. Então, a empresa familiar tem muito disso, né? Eu acho que quem trabalha em empresa familiar vai se identificar muito, quem trabalha com a família vai se identificar. É ruim, mas é bom. Né? Eu sempre acho, é pior eu ter o tipo de problema que eu tinha com meu pai com um desconhecido. Então, melhor que seja com ele, vida que segue, não tem muito pra onde a gente correr, porque eu sou filha dele, ele é meu pai. Chega em casa. Briga na empresa, chega em casa. Então, foi bem legal, eu acho que foi bem... É uma crescente muito legal pro filho que tem esse contato, porque a gente diz que eu acho que a união, na hora que surge o problema, essa conexão, ela parece que ela prevalece, né? A gente diz muito... Se o problema aparecesse sozinho, sem a gente ter o pai ou o irmão ali pra ajudar, ele ficaria mais difícil do que quando ele é com um familiar, né? Sim, que dá uma segurança maior. Né? Em que momento tu percebeu que tu queria se desvincular da empresa e também ter o teu próprio negócio? Na verdade, como eu falei, eu sempre gostei muito de moda, então em paralelo eu já fazia alguns trabalhos referentes a isso. E o negócio que eu tenho agora foi uma oportunidade que caiu no meu colo, assim. E aí me deu o estalo e eu decidi que eu precisava agarrar. Não foi fácil na época, nem a minha decisão, nem a aceitação, por exemplo, do meu pai, porque ele tinha muito medo que eu deixasse ele na mão, alguma coisa desse sentido. Mas agora a gente consegue conciliar tudo super bem e tá indo muito bem, graças a Deus. E como que foi pra você essa virada de chave de sair de uma empresa que já tinha uma tradição, que já tinha, né, um andamento do negócio consolidado e dar o pontapé de assumir uma loja e, enfim, gerir ela sozinha? É complicado, mas é gostoso. Eu digo, no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, eu falava, tudo que eu tô fazendo pela primeira vez. É muito raro, assim, pra mim era muito raro eu começar do zero um negócio com 26, 27 anos, fazer tantas coisas pela primeira vez. Porque, como a gente falou, tu cresce dentro de uma empresa familiar, tu nunca fez, mas tu viu teu pai fazendo, por exemplo. Tem alguém pra te ensinar. E eu tava num meio completamente diferente. A gente não quer ficar pedindo ajuda também pra muita gente, porque não quer, né? Enfim, no começo, isso às vezes é besteira, você não quer demonstrar um despreparo, algo assim. E aí tem que meter a cara e ir fazendo, né? Depois, se você fez errado, você vai ver lá na frente, tem como corrigir. É aquilo, não pensar que as coisas são definitivas. Nenhum erro é definitivo, nenhum acerto é definitivo também. E a gente diz que o empresário, ele pode errar muito, mas a velocidade dele de consertar o erro tem que ser muito maior, Exatamente. Né? Então, quando tu tá numa empresa familiar, às vezes tu erra, o outro percebe o erro e tu conserta. E como é isso sozinha? Tu conseguia perceber o teu erro e mudar? Como é que foi isso pra você, esse processo? Então, eu sempre troquei muita figurinha em casa. Então, acho que isso também é legal, que eu falei da gente ter tido uma escola, mais ou menos você tem noção de como gerenciar um negócio. Não é fácil, mas eu acho que você tem que pedir ajuda para as pessoas certas. E assim, até hoje tem erros que eu vejo, eu tô 2 anos e pouquinho agora de loja, tem erros que eu vejo e eu anoto lá, porque a minha memória às vezes não é aquelas coisas. E aí eu anoto lá o erro para eu não repetir. Mas é errando que se aprende. Então também é muito difícil a gente persistir num erro depois que a gente identifica ele. Eu acho que o difícil é identificar o erro. Depois que você identificou, você vai cuidar para não pisar mais ali. E conta um pouquinho da história da Maureen Schneider aí, CNPJ, como é que foi essa transição para ti? A tua realização, como é que tu se sente hoje perante a tua loja? Então, desde o primeiro dia, assim, que eu assumi a loja, eu falo que é meu sonho. Tanto quando abriu, eu falei, meu sonho, abriu as portas, estou trabalhando meu sonho. É muito gostoso, é um meio muito legal de trabalhar, assim, tipo, vou estar falando besteira aqui se eu falar que é ruim. Tudo tem suas dificuldades, mas o meio é muito gostoso, assim, muito legal mesmo. Eu já tinha isso trabalhando com meu pai, porque ele me passou isso já desde criança, que o trabalho da gente é uma coisa muito importante, é uma ocasião especial todos os dias você ir trabalhar. Fala isso. Ele tem muito essa visão. E aí, depois que você consegue implantar isso assim na minha mente, claro que, né, trabalhando com uma coisa que você gosta,
trabalhando no campo psicológico. Depois que você implanta isso altamente, não tem dia ruim. Eu falo que todo dia é segunda-feira. Isso é muito gostoso também, porque você nunca sabe o que você vai encontrar. É uma realidade muito diferente. Eu trabalhava num escritório antes, né? A gente trabalha com montagem industrial, mas eu só atuava no escritório. Então não tinha imprevisto, se eu tinha um horário marcado, eu saía no horário que estava marcado. Hoje não tem mais isso, eu não tinha tido contato com o comércio antes nessa experiência. Então é tudo diferente, todo dia é segunda-feira, mas é realmente muito gostoso, assim, se você vai com a mente de que é uma coisa que você gosta, de que é o teu sonho, de que é uma ocasião especial, sabe? Você se arruma para aquele momento, você anseia aquele momento. A gente fala como quem anseia, por exemplo, uma viagem. Você vai viajar, você tá ansioso antes e tal. E com o trabalho, se a gente levar desse jeito, também fica muito mais gostoso, muito mais fácil. É que eu sou consumidora, né, da loja da Maureen, e então dá pra ver o quanto amor tu coloca nisso e dá pra ver que é aquilo que faz teu coração vibrar, né? E como tu mesmo falou, como é que foi essa tua adaptação do tipo de cliente, da tua forma de trabalho? Porque antes vocês trabalhavam direto com o que comprava, né, essa montagem industrial, que é um público completamente diferente do que tu atua no comércio, né? Como é que foi nisso pra você conseguir se adaptar? É um público diferente, também a logística é diferente, eu não tinha tanto contato com pessoas. Meu pai, ele é o comercial da empresa, então acaba que eu ficava ali no escritório, claro que... No operacional. Ficava no operacional, viajava com ele, tinha contato, então acaba que você conhece as pessoas, mas o social do trabalho, vamos falar assim, eu não fazia. Mas era uma parte que, como eu falei, eu cresci vendo acontecer, então isso vem com a gente, né? Não adianta, tá no sangue. E é muito gostoso, assim, quando chega alguém, eu gosto muito de conversar, isso é muito do comercial, e eu ficava muito sozinha antes no escritório. Então eu gosto muito dessa parte, assim, do atendimento ao público. E são desafios todos os dias, mas é muito gostoso mesmo. Eu estaria mentindo aqui se eu falasse, é difícil. É difícil, mas eu acho que as dificuldades existem em todos os lugares. Então, a gente tem que escolher a dificuldade que a gente quer enfrentar todos os dias e enfrentar com alegria, né? Vai fazer o quê? Com certeza. Elas aparecem de qualquer forma, né? Tu gostando ou não gostando. E como é que foi os teus pais nessa tua tomada de decisão de sair da empresa, ter teu próprio negócio? Hoje tu concilia, né, as duas funções, mas como é que foi isso nessa questão deles? Assim, eles gostaram? Eles ficaram um pouco sentidos? Então, como é que foi esse processo? No início eu sei que eles tiveram muito receio, e receio de pai, eu acho que é aquele receio que a gente se frustre, né, que a gente se machuque, que não dê certo, que não prospere. E eles também tinham o receio de que eu não conseguisse mais acompanhar a empresa, porque a gente tem que ter prioridade. Eu sempre falo, se eu conheço uma pessoa hoje que está escolhendo o que fazer de formação, eu digo, faça uma formação que você possa usar em algo que é teu. Se você tem uma empresa na família, faz uma formação para isso, porque vai ser a tua escola, e é isso aí, depois você vê o que faz, por exemplo. Eu acho que eles tinham muito receio de que eu não conseguisse acompanhar. Mas hoje a gente consegue conciliar super bem. Eu acho que eles estão felizes também, assim, orgulhosos de ver os passos que eu tô dando, sabe? São passinhos, imagina, de tartaruga que eles deram há 30 anos atrás, que eu acho que de alguma forma os pais querem evitar que a gente precise dar esses passos sozinha, porque eles sabem como é começar um negócio. Mas como a gente não sabe, a gente vai indo, vai fazendo, e quando vê já tá feito. Eu digo que às vezes eles sofreram tanto que eles ficaram traumatizados e não querem que os filhos sofram os traumas, proteger, né? Porque a gente tem a condição de não sofrer essa entrada no mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que quando é um sonho, vale a pena, e tendo realmente vivido a escola que a gente viveu e tendo a estrutura familiar que a gente tem, tu sabe que ali atrás tem segurança, sabe? Então você vai com muito mais confiança, assim. Eu ia te falar isso, como é que eles foram importantes nessa tua tomada de decisão, que talvez se tu não tivesse esse respaldo, tu não teria dado esse passo tão grande na tua vida, né? Com certeza. E o que tu diria pra Maureen agora, de 2 anos atrás, já de 2 anos aí de loja? Tu ficou orgulhosa da tua trajetória? Quais teus planos futuros? Como é que tu vê aí teu próprio negócio? Eu fico feliz e fico orgulhosa realmente com o que eu realizei. Eu não imaginava, assim, realmente eu não tinha noção de onde eu estava me metendo. E aí uma frase que muita gente do comércio falou pra mim no início quando eu contava era: tu
vai ver que é uma cachaça. Me falavam isso sempre, é uma cachaça. E é isso aí, cada dia é mais gostoso que o anterior. Hoje eu não teria feito nada diferente. É muito legal a gente olhar pra trás, claro que é um período curto de 2 anos, mas de ver que realmente eu tô aprendendo. Mas é tanto aprendizado que parece... Muito aprendizado, é muito legal, assim, muito legal mesmo. Todo dia tem uma coisa diferente. E se eu soubesse, passei um monte de perrengue no começo, mas se eu soubesse, eu teria feito da mesma forma. Então é legal isso que tu cultivou a empresa familiar, né? Hoje tu dá um respaldo pros teus pais da mesma forma que eles te dão, e mesmo assim tu conseguiu concretizar teu sonho, né? Do próprio negócio, enfim, e seguir o teu sonho, na verdade, né? Que faz o teu coração vibrar. E que mensagem tu deixaria pros teus pais que te ajudaram, te incentivaram, hoje te apoiam? Ai, amiga, não sei. Deixa eu pensar. É um sentimento de agradecimento, né? É um sentimento de agradecimento. E uma coisa que eu cuido muito hoje em dia é pra honrar eles, assim mesmo. Assim, tanto, eu acho que a gente se cobra muito mais do que os outros cobram de nós. Eu acho que tu é parecida comigo nisso, assim. Então eu acho que eles devem olhar pra mim assim com bastante orgulho e admiração, e ao mesmo tempo pra mim parece que nunca tá bom. Mas uma coisa que eu cuido muito é realmente pra honrar eles, pra não deixar acontecer esse medo que eles tinham, por exemplo, de eu não conseguir corresponder às expectativas lá na empresa. Então eu cuido, acho que hoje, estando mais fora, assim, eu presto mais atenção, eu cuido mais do meu trabalho lá do que eu fazia antes, porque antes eu tinha tempo, eu podia fazer amanhã, eu podia empurrar, né, e agora não. Então eu cuido muito realmente para corresponder às expectativas, querendo ou não, se não fosse eles eu não ia estar realizando meu sonho. Claro que tem toda a ajuda deles, né, por trás, e eu tento ajudar na mesma proporção com o que eu posso com o meu trabalho lá. E te falar como é que mudou tua visão, né, de empresária, empreendedora, depois que tu teve teu próprio negócio em relação à empresa da tua família, né? O meu pai fala que é trocar o pneu com o carro andando. Todos os dias a gente tá trocando o pneu com o carro andando. O negócio não para e você vai tomando decisão, você vai dando novos passos. E quando você dá novos passos, a empresa não para você pensar o que você vai fazer. Então, é isso, né? Eu acho que é essa visão que, por mais que a gente ache que a gente tem, vendo nossos pais fazerem, quando chega a nossa vez de fazer, a gente vê que a gente não tinha. Parece que a gente nunca viu nada, está saindo do zero, mas ao mesmo tempo, quando consegue se acalmar, botar a cabeça no lugar, pensar direitinho, tu vê que é assim mesmo, que todo mundo passa perrengue. Às vezes o nosso pai, ele tá num momento de muita indecisão, quando ele quer dar um novo passo na empresa, e a gente olhando de fora não sabe o que ele tá passando, o que ele tá sentindo. É realmente só sentindo na pele pra saber. Então acho que isso muda também, porque quando você olha só que engraçado, quando você olha para um outro empresário de qualquer segmento, você olha para ele com mais compaixão, porque você sabe o que ele tá sentindo, porque agora você também sente. Eu acho que isso muda muito, né? Essa é a virada de chave, sabe? Vamos dizer, a tolerância com as outras pessoas que também estão passando por isso, ou que já passaram lá no começo. A gente diz que quem tem empresa é só quem vive aquilo na pele para conseguir entender o que se passa, porque tu pode errar, vai acontecer, mas a mudança e a visualização e o acertar, ele tem que ser muito rápido, porque é realmente uma ótima comparação, né? É ter que trocar o pneu do carro andando porque a máquina não pode parar. Exatamente. E como é que foi assim pra ti hoje? Quais teus planos futuros com a tua loja, com a empresa da tua família? Como é que tu pretende seguir nessa gestão dupla? É que bem que nem tu falou, né? Às vezes a gente quer planejar muito. A Mauri também é super nova, 27 anos. Então, é muita coisa pra passar, né? Eu acho legal, porque não é que a gente tem uma visão de futuro que ela tem que se concretizar também, né? Eu já mudei a rota algumas vezes e você também. Mas eu acho que é criar um pouquinho de planos futuros, né? Um pouco de sonhos, assim. Isso de mudar a rota, e como eu falei no começo, né? Parece, quando a gente vai tomar uma decisão, parece que ela sempre é definitiva. E aí depois que você tomou, você vê que ela não é. Tanto, eu sempre conto a história do meu pai. Meu pai ficou desempregado aos 40 anos, há 33 anos atrás. Isso, na época, mudou a era vida dele. Inconcebível. Tipo, você achava que a pessoa estava fora do mercado de trabalho para sempre, não é? Igual hoje, todo mundo recomeça todo dia, né?
Mas eu acho que nada é definitivo, assim, então não é porque a gente tem uma ideia na nossa cabeça que ela vai se concretizar exatamente daquela forma. E não é porque a gente tem um plano que não existem outros meios, outras vias para tomar, né? E eu acho muito legal falar da Mauri, que hoje ela atua na empresa familiar e ela também tem o próprio negócio, porque a gente tem muito isso às vezes, de que a gente tem que fazer uma escolha. E que ou eu faço uma coisa bem feita, ou eu não faço nada. Eu tinha muito essa mentalidade restritiva. E quando tu vê que tu consegue fazer duas coisas bem feitas, também é um sentimento de prazer, de gratidão, né? Também. Eu acho que eu sempre brinco, né? Se você quer uma coisa feita, peça pra uma pessoa bem ocupada fazer, porque a pessoa ocupada, ela dá jeito pra tudo. E muitas vezes a pessoa que tem pouca coisa pra fazer, você pede uma coisa, ela fala, ai, mas eu tô sem tempo, ai, mas eu não posso. Então eu acho que acaba que a tua energia canaliza muito mais pro trabalho. Quando você tem muito mais trabalho, vamos dizer assim, quando você tem muito mais funções e ocupações, do que quando você tá de bobeira. Porque se eu tô de bobeira, eu posso fazer esse meu trabalho aqui a hora que eu quiser. E às vezes a hora que eu quiser não chega nunca e o prazo passou e você às vezes deixou alguém na mão. Então eu acho que a energia canalizada pro trabalho, eu tinha muito medo de não conseguir fazer os dois trabalhos bem feitos. E hoje vê que dá pra meu fazer. medo. E agora eu vejo que talvez fazendo dois eu faço melhor do que eu fazia um antigamente há 2 anos atrás. Mas tu conseguiu conciliar numa fase da tua vida, né? Muito legal. Tu abriu a loja aí com 25, deu esse pontapé inicial, né? Então, que mensagem tu diria pra pessoa que tá aí pensando em abrir o próprio negócio, não sabe se sai da empresa familiar? Deixa uma mensagem final aí pro pessoal. Eu acho que a gente precisa... A empresa familiar, ela é uma escola. Então, acho que muitas vezes a gente vê os jovens... Nós somos, né? Nós somos jovens, mais jovens do que nós, meio que invalidando a empresa familiar, porque ela é familiar, porque ele é meu pai, mas ele é uma pessoa que sabe o que tá fazendo, senão ele não estaria onde ele tá. Eu acho que escutar mais, assim, as pessoas que já realizaram coisas, né? Escutar pessoas que estão em lugares que a gente quer chegar e não pessoas que não estão em lugares que a gente quer chegar. Acho que é o principal, assim, e empreender é muito gostoso, é muito desafiador. Não pode ter orgulho, não pode ter vergonha, não pode ter nada disso, mas é muito gostoso, assim. Se é uma coisa que você gosta, que você acredita, vale muito a pena ir atrás. Mas nunca, quando a gente fala, né, não sair e fechar a porta de onde você saiu. Sempre deixar uma porta aberta. Então, né, o relacionamento, hoje a gente sabe que é tudo. Isso não é só em empresa familiar, é em todas as empresas. Deixar uma porta aberta de onde você sair e acreditar no teu sonho e meter a cara e vai pra frente. E se não der certo, recalcular a rota, sempre é tempo. Eu acho que os nossos pais nos ensinaram muito isso, né? Meu pai também ficou desempregado aos 40 e começou a Niju com 40 anos. E o pai da Maureen teve a mesma história. Então, a ideia do podcast é exatamente essa. A gente mostrar que existem histórias de sucesso, histórias diferentes que encorajam as pessoas, né? Que incentivam, que às vezes a gente, né? Eu acho que a gente tem muito essa visão de jovem, assim, de novo, de que se eu não decidir minha vida agora, já vai dar tudo errado. Se eu não tomar a decisão certa agora, já foi tudo por água abaixo. E na verdade, depois que a gente vira a chave, né? Que a gente se forma, que a gente dá de cara com a vida adulta, bem dizer, né? Que a gente entra pro mercado de trabalho, a gente vê que a gente tá mudando de ideia o tempo todo, que coisas novas vão surgir, a gente vai recalcular a rota, como mesmo você disse, o tempo todo. Então, assim, é muito necessário a gente valorizar histórias, né, de sucesso. Nossos pais estão aí para ensinar. Empresas familiares hoje são 90% das empresas do país. Então, praticamente, a gente move a economia e muitas pessoas que nem tu realmente ressaltou invalidam isso, né? Eu não quero trabalhar na empresa da minha família. Talvez não seja tão legal assim, talvez não seja tão importante. E talvez aí, naquilo que tu não tá vendo, é o teu futuro, né? Naquilo que tu não tá querendo enxergar e reconhecer, eu digo que depois que eu entrei na Niju, né? Eu também saí, me formei, trabalhei em outra coisa. E hoje que eu também atuo dentro de uma empresa familiar, hoje eu também encontrei o que vibra o meu coração, que no momento eu não reconhecia. Então eu acho que também é de tentar, de reconhecer, de escutar essas pessoas mais experientes, né? Sim. E na época, às vezes, você não enxergava coisas que você enxerga hoje, né? E uma coisa legal também, eu acho, de ressaltar que eu tava até falando em casa sobre isso esses dias. Nós, jovens, nós
temos mania de olhar para um empresário de sucesso, por exemplo, vamos citar meu pai, teu pai, e eu querer me comparar com ele porque eu sou uma empresária, por exemplo. Mas a gente não sabe o que a pessoa chegou, o que a pessoa passou até chegar lá. Então, acho que a gente escuta as histórias. Escutar a história não é a mesma coisa que vivenciar. Com certeza. Se você para pensar com mais atenção, na nossa idade, os nossos pais estavam um patamar muito mais abaixo do que a gente está hoje, né? A gente, graças a Deus, não precisou sair de um zero, de um negativo. Então, isso é uma coisa que vale, assim, uma gratidão eterna por a gente não ter precisado trilhar esse caminho mais longo. A gente tá trilhando um caminho também mais curto. Então, acho que o mínimo que a gente faz é honrar essas histórias, é passar essas histórias pra frente, é valorizar essas histórias, é valorizar a vida deles, é valorizar a empresa construída, tipo, com mais suor do que a gente imagina. Eu acho que a gente sabe muito e a gente ainda nem sabe tudo. Exatamente. E que nem a gente falou, eles têm uma história muito legal, mas a gente também não pode, né, que nem tu mesma falou, tem 2 anos de loja. Como é que a gente vai se comparar com os nossos pais que já têm 20, 30 anos de empresa, né, que estão aí sendo empresários, né, extremamente renomados, mas também nossos pais, né, o meu pai já tem 69 anos, então nós com 20 e poucos, nós ainda temos, né, uma trajetória muito grande para trilhar, mas é importante a gente honrar, aprender e ainda assim evoluir e também trilhar o nosso próprio caminho, né? Com certeza. Que é isso que a gente busca todos os escola, dias. E com essa segurança que a gente tem, acho que não tem como ser diferente, sabe? Eu sempre digo que hoje em dia tem muito jovem que não quer nada com nada. Então, os que querem alguma coisa e tem alguma condição de ir atrás, já estão na frente. Então, eu acho que foi muito legal essa troca que eu e a Mauri tivemos. Eu ainda falei que eu ainda tenho um grande sonho de trazer o pai dela para conversar com a gente também, porque sei que tem muita troca e é história de sucesso, né? Como a gente falou, tem que ser reconhecidas. Então eu agradeço muito. Eu e a Maureen somos amigas há 20 anos. Desde que eu nasci. Desde que eu nasci, então 24. Nossas mães já se conheciam antes mesmo da gente nascer. Então é muito legal eu ter ela aqui comigo. A gente passou, né, colégio, faculdade. Agora aí a gente também tá trilhando uma trajetória juntas. A gente tem muita troca. Então eu quis trazer a Maureen justamente para isso, porque no dia a dia a gente tem, né, esses bate-papos que a gente tá tendo aqui, a gente tem, né, amiga, diariamente. Então... Diariamente. E eu acho que a nossa realidade é bem parecida por ter as 2 ocupações, né? Então acho que é onde a gente consegue trocar muita figura. Porque também, como a gente vê pros outros, olha os outros e não sabe da história deles, a gente tem uma história muito parecida. Então acho que é muito válida essa troca de figurinha, porque tudo se parece muito, né? Nossas famílias se conectam, nossas histórias, nossos negócios. Então, é muito legal eu ter uma pessoa aqui que eu tenho uma troca diária e eu posso, né, demonstrar essa troca que a gente tem diariamente aqui no podcast. Então, é o meu grande objetivo trazer pra cá, porque, como eu sempre digo, pessoas se conectam com pessoas. Então, a história da Maureen é uma história muito linda, da família dela é muito linda. E eu trazer uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, né? A gente se criou juntas. Eu nem me lembro da minha vida sem a Maureen, né? Porque eu conheço ela desde que eu nasci. Então é muito legal. Eu agradeço muito por ter aceitado o convite, por ter acreditado no projeto. E deixa aí tuas redes sociais pro pessoal te achar a tua loja. Então a rede social da loja é @maureen.schneider no Instagram. E a minha pessoal é Maureen Schneider sem o ponto também no Instagram. Vão lá curtir, comentar seguir a loja. Tem foto da lá também. Viu? Tem foto lá. Tem muitos lookinhos lindos, inclusive o meu hoje é lá da Maureen. Então se inscreva no canal, siga @niju.câmeras e espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada!